Boa noite. Vamos apresentar nosso trabalho da fase 4. Eu me chamo Kleber. Nós somos do grupo 17. Cris? Bom, boa noite, eu me chamo Christian. Boa noite. Meu nome é Gabriel Chuina, integrante aqui do grupo. Está apresentando aqui essa fase juntamente com os outros integrantes. Bom, essa é a entrega, né, como eu disse, na fase 4 do Tech Challenge. Na fase 3, a gente tinha um monolito Spring Boot rodando em Kubernetes. Já na fase 4, o objetivo era quebrar esse monolito em microserviços. Então, aplicando Saga Patterns para orquestrar um fluxo de negócio, que antes era uma transação só. Então, o domínio é uma oficina mecânica, o cliente abre uma ordem de serviço, ela passa por diagnóstico, orçamento, né, aprovação de pagamentos, reserva de peça e execução do reparo. Então, o mínimo era fazer 3 microserviços. Nós decidimos dividir em 4 microserviços, né? Um para OS, seria o OS Service, que é o ciclo de vida da ordem de serviço mesmo, e o orquestrador Saga. Nele ficou com um banco de dados do PostgreSQL. Tem o Billing Service também, que é o orçamento e pagamento integrado com o mercado pago como solicitado, também é um PostgreSQL. Eu tenho o Inventory Service também, que é o estoque, reserva de peça, com estorno em caso de falha também PostgreSQL. E o Workshop Service, que é a execução física do reparo. Né? Aqui vocês podem ver que tem aqui o link dos repositórios, tá? É, dos 4 microserviços criados. Criamos também uma infra VMS para conseguir centralizar a execução dos Dockers também, para rodar localmente também. E as pipelines também, que foi uma continuação. Um, Além disso, temos aqui, não, eu deixei aqui os links abertos dos repositórios dos microserviços, deixei 4 aqui, dos que eu mencionei. Além disso, temos também a questão das decisões, né, dos debates reais. A gente ficou na dúvida entre fazer saga coreografada e saga orquestrada, mas decidimos pelo orquestrada, mas reagindo ao evento, né, por parecer mais simples. Toda a lógica da compensação, o que fazer se o pagamento for recusado, se a peça não tiver em estoque, isso o Saga Coordinator dentro do OS Service que facilita o debug dessa demonstração de fluxo. Né? Ok. Você quer fazer alguma apresentação aqui? Acho que você já falou muito bem, né? Então a gente decidiu quebrar. Foram microserviços muito óbvios, o Billing Service para a gente e o OS Service. E como a gente ficou em dúvida no terceiro, a gente acabou optando por implementar os dois que a gente queria, que é o de inventário e o workshop para cuidar das operações gerais. E como escolha para o banco, então a gente precisava usar o banco NoSQL, a gente utilizou o MongoDB, justamente pela ampla documentação. O pessoal do Mongo faz um esforço bem grande para disseminar seu uso, então a gente tinha aqui um certo background. E no caso da orquestra do Saga, né, então nessa fase a gente também tinha que lidar aí com os commits, né, que agora são muito mais complicados que uma simples transação. A gente optou por usar o Saga orquestrado, tendo ali um pouquinho mais de overhead na implementação inicial, mas facilitando bastante as ações compensatórias e também centralizando no orquestrador todos os eventos, facilitava, igual o Kleber falou muito bem, o debug de todas as operações. A topologia de deploy, consegue abaixar um pouquinho, Kleber? A topologia continua mesmo nas outras fases, quando você fala arquitetural, em cloud. Ainda utilizamos o EKS, e nenhum outro componente mudou, além dos componentes internos. E com um ponto a mais do banco, é que agora a gente optou por utilizar justamente pelos limites impostos pelo Lab Academy, né, da AWS Academy, a gente optou por utilizar uma única instância,
única engine e separar dentro da engine ali, logicamente, os bancos e não fisicamente. Uma diferença da última fase é que a gente implementou sim o Sonar Cube Cloud, foi uma mudança muito boa para a gente. Como fila, a gente optou por usar com esse serviço de mensageria o RabbitMQ. É fácil de rodar, fácil de hospedar. O pessoal aqui também na nossa equipe já tinha um background. E para algo simples, como o nosso caso de uso aqui, a gente não precisava de um Kafka ou nem nada do tipo. Então, basicamente, daqui é isso, Kleber. Pode continuar. Tá bom. Que mais? Aqui só para mostrar para vocês que a gente teve que fazer um port forward das portas que estão hospedadas na AWS, né, através desse comando, e aí a gente consegue rodar localmente aqui, né, para fazer a simulação usando o Insomnia. E aqui também a gente executa esse comando, vê que está todos os pods de pé. Vou rodar novamente. Aí, mais uma confirmação mesmo que estão aqui. Minimizar esse. Agora eu vou fazer a demonstração da execução. Né? A gente previamente já tinha criado um arquivo do Insomnia com esses novos fluxos, né? Porque cada microserviço tem sua própria porta, então tem aquela questão do link. Aqui, apesar de ele estar falando localhost 8080, né? A gente sabe que ele está batendo lá no AWS. Vou até abrir o Docker aqui para mostrar que está parado, né? Não tem nenhum container rodando. Tá? Então, vou rodar novamente. Ele fez login como admin, né? Então a gente consegue também rodar para ver a questão do estoque, todas as peças que tem que foram cadastradas. Aqui a gente pode simular uma criação de uma OS. Né? Ela, quando cria, ela vem sem itens nenhum, nesse caso. Né? Na fase 3, a gente fez uma entrega que, de fato, ela já vem populada, mas nesse não. E aqui a gente pode adicionar uma peça lá na OS, então ela já vem aqui ainda com status recebida. E aqui a gente pode iniciar o diagnóstico, então ele já muda o status, né, diagnóstico. E aqui posso emitir o orçamento. Né? Emitir o orçamento aqui, ela já dispara o Saga. Tá? Então aí já que fica como aguardando aprovação. Então temos tanto a OS quanto o orçamento nesse momento. Aqui eu consigo já listar os orçamentos, né? E aí o orçamento em si ele não carrega os itens das peças, que é mais outro tipo de documento. E aqui a gente vai simular o pagamento, né? Que também ele conclui a saga. Aqui a gente já consegue consultar a OS como finalizado. Tem outras etapas aqui que não é o caminho feliz, né? Aqui a gente tem outros cenários, deixa eu ver, listar ordens de serviço. Aqui buscar itens por ID também, a gente já tem um preparado aqui. Dessa parte é isso. Você queria colocar mais alguma coisa, Cris? Uma coisa interessante que a gente fez, mais voltado nas pipelines, que eu ainda Pipeline. foquei, elas estão centralizadas, né? Então a gente utilizou pipelines reusable do GitHub porque os microserviços, eles são praticamente iguais ao deploy, né? Uhum. E aí, Esse é o repositório das pipelines, certo? Que você está falando? isso. O repositório dos microserviços, ele aponta para esse aí, a gente executa pipelines na mão, como foi mantido também da fase 3, né? Toda a Tá. estrutura foi mantida da fase 3, só essa parte de pipelines que é nova, né? Sim. Tá ok.
Acho que isso é tudo então, né, pessoal? Aí toda a documentação foi atualizada, né, no Call Repo, cara. A gente centralizou a documentação tudo da fase 2, que é o app, né? Ficou como FIAP, TC, mecânica, traço app. Então, está Isso. totalmente lá. Mas isso a gente explica aqui também na nossa entrega no nosso PDF, que é onde a gente pode consultar. Acho que é isso então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado. Boa noite.